Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Esse é o meu desejo. Sejam bem-vindos, partilharmos juntos a palavra do nosso Deus maravilhoso. E aqui nós vamos ler no livro de Jeremias, no capítulo 18, neste canal maravilhoso da Núbia Lira. Neste tema de avançar, nós estamos continuando avançando para partilharmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, no capítulo 18, no versículo 1, começamos a ler. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Amém? Irmão, é maravilhoso saber que Deus nos ama com um amor tão especial. Ele diz aqui, nós representamos aqui esse barro. Ele nos fez do barro, fez um vaso. Nós somos simbolizados por um vaso, tipificado como vaso. E eu, olhando essa mensagem, meditando, deu para me fazer a lembrança de que o primeiro vaso que o Senhor fez na história agora da humanidade, do princípio da história, foi Adão. Adão foi o primeiro vaso. Adão estava nas mãos de Deus, falava com Deus todo dia, conversava com Deus, se tornaram amigos. E o Senhor trabalhou nesse vaso, deu ordem, deu uma esposa, uma companheira, tudo estava indo muito bem. Mas o que aconteceu? O vaso Adão se quebrou, se esfarelou, se esbagaçou, no momento em que ele não obedeceu à voz de Deus. E nós podemos perceber que nós somos um vaso, com todos os riscos de ser quebrado. E uma coisa interessante que me chamou a atenção, mais e mais nesses versículos que foram lidos, é que o vaso se quebrou nas mãos de Deus. Isso é uma prova, irmão, de que se nós não tivermos nas mãos de Deus, nós seremos quebrados e ficaremos quebrados. Não tem mais jeito. E uma coisa interessante é que ele diz aqui, que ainda esse vaso quebrado nas mãos de Deus, ele pegou de novo este vaso e fez um outro vaso conforme ele quis, conforme aos seus olhos. Ele fez. Então nós podemos perceber, quando ele falava aqui para a nação de Israel, que podia fazer de Israel como aquele oleiro fez no barro, é porque a nação de Israel estava em desobediência. Mas depois que ele mandou esse recado, que falou para Jeremias tudo isso, o povo de Israel continuaram do mesmo jeito, eles não quiseram mudar, eles disseram: nós vamos viver sobre as nossas inclinações más, sobre os pensamentos do nosso coração, e nós não vamos nos converter. Então Israel foi levado para o cativeiro, foi sofrer no cativeiro, porque não obedeceu ao nosso Deus, ao seu Deus. Então, irmão, nós percebemos aqui que essa palavra é um convite de Deus para ir à casa do oleiro, que é ele o oleiro, e é para toda a humanidade. Essa mensagem aqui não é para uma pessoa específica ou um grupo de pessoas, é para toda a humanidade. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então o evangelho é para todos. Não tem hora, não tem depois de 30 anos de cristão, 40 anos de cristão, 10 anos, 10 meses. A palavra é para mim não. A palavra é para nós, todos nós.
O próprio Jesus, quando ele estava na cruz, como ele se fez barro por nós, ele se fez vaso por nós, ele se quebrou por nós lá na cruz. E ele disse, antes de se quebrar todo, de morrer, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele se entregou nas mãos do oleiro. Em tuas mãos entrego o meu espírito, e com 3 dias Jesus ressuscitou um vaso novo, trazendo vida para todos nós. Então o que a gente tem que ver aqui é que toda a humanidade, todos, independente de raça, de cor, de nação, de nível social, ela precisa ir para as mãos do oleiro, ou seja, para as mãos de Deus. Ela precisa ir à presença de Deus, ela precisa ir para a sua casa própria, que é Deus. Deus é a nossa morada. Nós somos morada do Espírito Santo e ele é a nossa morada eterna. Então, se nós não tivermos nas mãos de Deus, aqui está dizendo bem claro, nós seremos quebrados e quebrados ficaremos, não vai ter jeito, porque a gente está fora das mãos de Deus. Aqui no Salmo, vou ler aqui um Salmo para vocês, o Salmo 37, no versículo 23 e 24, ele diz assim, ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleitará-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com as suas mãos. Isso quer dizer que nós precisamos ir para as mãos de Deus, toda a humanidade. Que já seja cristão, que não seja cristão, o chamado é para todos ir para as mãos de Deus, porque nas mãos de Deus nós temos a possibilidade de, quando ser quebrado, ele fazer de novo. Nós estamos nas mãos de Deus, então temos segurança, ele nos dá poder para a gente fugir das tentações, ele nos dá autoridade, nos dá um poder para que nós possamos resistir o diabo e ele fugir para longe de nós, como diz o apóstolo Tiago. Resistir o diabo e ele fugirá para longe de vós. Nós precisamos estar nas mãos de Deus, porque lá nós recebemos o poder de resistir o diabo nas tentações e vencer, porque Deus está conosco. Então, o segredo aqui e o avançar é irmos para as mãos de Deus, é chegarmos nas mãos de Deus, é chegarmos na presença de Deus. Lá nós temos segurança, lá nós temos conforto, lá nós temos renovo. É uma forma de que nós obedecemos a voz de Deus. Ele disse para Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Se a gente for à presença de Deus, a gente escuta a voz de Deus. E escutando a voz de Deus, nós temos a possibilidade de ser renovado, de ser fortalecido, de ser transformado, de ser revestido. Então, esse chamado, este avançar da nossa vida, hoje, neste momento, nesse pequena reflexão, é para que nós possamos estar nas mãos de Deus. E o que é estar nas mãos de Deus? É estar com segurança, é estar com o coração tranquilo, é estar firme, é estar com a condição de vencer o pecado, de vencer as heresias, de vencer a sedução do mundo, de fugir desse mundo perverso. Nós só podemos fazer isso com o poder de Deus se nós estivermos nas mãos dele. Então, cada um de nós, aqueles que estão vaso quebrado mesmo, que não buscaram Deus, que não decidiram por Deus, que não estão na presença de Deus, que então não estão louvando a Deus, ainda não estão nem na casa de Deus, que ir para a casa de Deus é ir para o coração de Deus, não é ir para uma casa, uma igreja tal, mas é ir para o coração de Deus, porque lá, indo para Deus, indo para as mãos de Deus, ele orienta onde você vai se congregar, o que você vai fazer na casa de Deus. Estando nas mãos de Deus, tem a direção de Deus, tem o comando de Deus. E se cair nas mãos de Deus, estiver na mão de Deus e cair, ele ainda faz um vaso novo, porque você está nas mãos de Deus. Porque aqui ele fez um outro vaso, mas que estava nas mãos dele. E ele disse aqui para Israel, se vocês estiverem nas minhas mãos, eu faço de vocês como foi feito com esse vaso, eu faço outro, eu faço um novo. Então todos nós somos chamados a ir à presença de Deus, cada momento, cada segundo.
E quem ainda não foi à casa de Deus, quem ainda não foi para as mãos de Deus, hoje está sendo um chamado para quem quiser ir à casa de Deus, vá à presença de Deus, seu vaso quebrado, destruído, fracassado, se você chegar nas mãos de Deus, com certeza Ele vai te dar um renovo, Ele vai fazer um vaso novo, Ele vai erguer, Ele vai abrir o teu coração, Ele vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração novo que seja capaz de se arrepender, capaz de perdoar, capaz de começar uma nova vida. Mas só se tiver nas mãos de Deus. Aqui está bem claro. Como o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou, ele pegou o vaso e fez o barro, e ele fez outro vaso conforme os seus olhos. Ele estava nas mãos do oleiro. Adão estava na mão do oleiro, por isso que nós tivemos a chance depois de sermos renovados. Jesus estava na mão do oleiro, ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ali ele foi feito outro, ressuscitou, o próprio Jesus ressuscitou, a vida voltou àquele corpo, e ali tornou-se o Deus que subiu aos céus para nos dar a vida nova, para nos restaurar a cada dia. Então, queridos, o avançar neste momento é ir para as mãos de Deus. Ir para as mãos de Deus. Ir à busca de se encontrar com Deus. Ele disse, olha, se vocês me buscarem de todo o coração, vai ser achado. Apesar de que Deus tem todo o poder sobre tudo, nós não temos condições de ter um coração capaz de se arrepender. Mas o Senhor disse, se você for para minhas mãos, você vai ter um coração de carne, capaz de se arrepender, capaz de mudar. Se você está quebrado, venha para minhas mãos. Nas minhas mãos você vai ser um vaso novo. Mas isso só vai acontecer se for nas mãos de Deus. Se nós estivermos fora da mão de Deus, fora do comando de Deus, fora da obediência a Deus, e se quebrar, está quebrado. Quebrar, fica quebrado, porque só nas mãos de Deus é que nós podemos ser um vaso novo, é que a humanidade toda pode ser um vaso novo, só nas mãos de Deus. Então, que todos possam ir para as mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. É o que eu passo neste momento, essa mensagem que o Senhor me deu, e me alegrou muito essa mensagem, porque nas mãos de Deus a gente tem toda a chance, e no final das contas nós temos uma morada eterna em Deus, porque Ele é a nossa habitação, e nós habitaremos eternamente com Ele. Amém? Então já agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Se Deus nos permitir outra oportunidade, nós estaremos partilhando a palavra, e que Deus abençoe a todos.